Boa tarde, turminha. Vamos lá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí. Começando aqui, o Ricardo Responde. E deixa eu só colocar um título aqui para quem está acompanhando pelo Instagram. Vamos lá, deixar aqui fixado nos comentários para todo mundo saber que nós começamos aí o Ricardo Responde. Vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre ferramentas estratégicas de gestão de pessoas. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, hoje o nosso conteúdo é sobre ferramentas para gestão estratégica de pessoas, ferramentas que vão ajudar o seu negócio a ter melhores resultados, ajudar a sua equipe a performar melhores resultados. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para passar pelos pontos aqui do encontro de hoje. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Olha só, em relação, para quem está chegando aí agora, em relação ao último encontro, essa semana o pessoal teve encontro comigo do Impacto na Gestão e eles têm algumas atividades para colocar em prática. Dentre essas atividades, algumas delas são criar um diário de bordo, eu vou explicar isso já para vocês, criar um diário de bordo para os colaboradores, criar uma matriz de competência para cada uma dessas atividades, cada um desses diários de bordos aí que eles têm, e também criar uma descrição de atividades para cada um dos colaboradores, uma matriz de competência para cada um dos colaboradores e um diário de bordo para fazer com que as pessoas não se percam no meio do caminho da ação e que elas possam ali efetivamente chegar no resultado que é o resultado esperado pela empresa. Afinal de contas, o que é um negócio, o que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto de atividades, onde, quando essas atividades são realizadas da forma esperada, o que é que vai acontecer? O resultado vai acontecer, a empresa vai atingir os objetivos dela. Então, vamos lá. Algumas coisas que estão aqui, olha só. O que você mais gostou na aula 4 com o tema Ferramentas Estratégicas para a Gestão de Pessoas? E aí o pessoal deu a opinião, né, do que gostou. Primeiro ponto, diário de bordo. Várias pessoas gostaram do diário de bordo e vocês que estão acompanhando a gente aqui, daqui a pouquinho vão entender o porquê a turminha gostou demais do diário de bordo. Outra pessoa falou, a explicação de cada ferramenta ficou muito clara, principalmente com os exemplos. O que é que a gente faz aqui? O objetivo é que a gente coloque muitos exemplos, porque colocando muitos exemplos, as pessoas conseguem adequar aquilo ali à realidade delas. E aí, automaticamente, se você consegue adequar, fica muito mais fácil para você implementar. Uma outra coisa aqui, ó, exemplos e clareza das atividades. Bacana. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, adorei o que você falou para o próprio funcionário fazer a análise do comportamento dele. Olha só, durante o Impacto na Gestão, durante a última aula de terça-feira, eu trouxe ali para as pessoas ideias, né, exemplos, e uma pessoa questionou sobre os colaboradores não estarem fazendo determinadas coisas. Então, as pessoas gostariam que os funcionários que estão nas empresas delas fizessem ali algumas coisas que não estão fazendo. E aí, o que é que acontece? Nem sempre é fácil, né? Mas existe um método para isso. E aí, uma das coisas que eu sugeri foi, se a pessoa recebeu orientação, recebeu treinamento sobre o que ela deveria fazer, ela não está fazendo, eu aconselho que você converse e pergunte para ela em relação ao que ela fez, porque, olha só, aqui eu ensino vocês a seguirem uma missão, visão e objetivos. Visão é a visão de futuro, o que é que você quer para o seu negócio, como o seu negócio tem que estar daqui a algum tempo. Quais são os seus objetivos financeiros, de lucratividade, de satisfação do cliente e tudo mais. Mas para que isso aconteça, algumas ações precisam ser realizadas. Quando essas ações elas são realizadas, o objetivo acontece. E, Ricardo, mas eu tentei algumas ações e não deu certo. Não tem problema. Revisa as ações, melhora as ações e chega lá. Agora, se você orientou um colaborador
se você treinou ele, se você tem procedimento na sua empresa, se você tem uma descrição de atividades, se você tem ali o mapa de tudo que ele tem que fazer e ele não está fazendo, é conversar e perguntar para ele o seguinte: olha, você acha que agindo dessa forma, nós vamos conseguir atingir a nossa missão, visão e fazer os nossos valores acontecer, aquilo que a gente acredita? E aí pergunta e espera que a pessoa faça uma própria análise do comportamento dela e ela lhe dê uma resposta se aquele comportamento que ela está tendo vai fazer com que a empresa atinja os objetivos que ela tem ou se aquele comportamento, aquele tipo de atitude está afastando a empresa de atingir os seus objetivos. E aí deixa ela pensar, refletir e aí você conversa com ela. Então, trazer essa clareza, porque às vezes a pessoa faz aquilo ali, acha que pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, e não tem noção do todo. Então, uma das coisas que essa aluna aqui colocou foi isso, né? Adorei o que você falou para o próprio funcionário fazer uma análise do comportamento dele. Eu acho isso muito legal. É chegar lá e perguntar, ó, desse jeito que você está se comportando, você acredita que a gente vai conseguir chegar nos resultados que a gente deseja? E aí pergunta. Tá? Então, esse é o ponto aí. Tô aqui um pouquinho de alergia, o tempo aqui deu uma virada e eu tenho sensibilidade à alergia. Então, só para vocês saberem aí, tá? Agora, vamos lá. Outra coisa que a turminha colocou aqui, ó. A metodologia para você, uma das coisas que as pessoas gostaram aqui, os alunos gostaram do último encontro. A metodologia para você verificar... Ah, não, tá aqui, tem uma antes. Quando você falou sobre a importância que é ter reunião com a equipe. Gente, olha só. Se você não tem reunião frequente com a sua equipe, você vai ter um problema sério. Por quê? Porque você vai ficar achando que as pessoas sabem o que você está querendo e as pessoas, inevitavelmente, não vão saber porque elas não têm o poder de ler a sua mente. Se elas tivessem esse poder, talvez elas não estivessem trabalhando para você, elas estivessem fazendo outra coisa. Então, um dos principais erros que os donos de negócios cometem é achar que o que é óbvio para ele é óbvio para os outros. Não é. Você precisa deixar claro exatamente o que você espera de cada pessoa. Uma das coisas que minimiza esses problemas de comunicação e que traz clareza para que as pessoas possam acompanhar você no negócio é você justamente fazer reuniões com frequência. Aqui no Impacto na Gestão, a gente ensina os nossos alunos a fazer o que a gente chama de reunião de performance. Ricardo, o que é reunião de performance? É uma reunião semanal para avaliar a performance da empresa naquela semana, na semana anterior, os desafios que tem para aquela semana, e aí automaticamente, quanto mais você faz essas reuniões, mais as pessoas que trabalham com você se engajam, fica mais claro para elas tanto o que você espera delas, tanto elas vão poder dividir com você as dificuldades ou as necessidades que elas estão tendo, seja de recurso, de instrução e tudo mais, e aí a chance é que a sua empresa esteja muito mais próxima de atingir os objetivos do que longe, tá certo? Então, esse aí é um ponto fundamental para vocês ficarem presentes. E aí uma das pessoas falou o seguinte, Ricardo, uma das coisas que eu mais gostei foi quando você falou da importância de ter reuniões. E aqui é o que a gente sugere, tá, gente? Os nossos alunos aqui do Impacto na Gestão, eles são preparados, inclusive estou vendo alguns aqui pela live, Carla está aí, por exemplo, eles são preparados para fazer reuniões semanais. E nessas reuniões tem todo um roteiro que a gente passa para eles dos tópicos que eles vão discutir, desde de meta, desde como estão os indicadores da empresa e tudo mais, para não ter que chorar pelo leite derramado e chegar no resultado desejado sempre, toda semana. Outra coisa, o pessoal colocou aqui que gostou, né? Das coisas que mais gostou. A metodologia para verificar se o funcionário está fazendo a tarefa que realmente foi designada para ele. Realmente, esse ponto, né? Essa ferramenta que a gente ensina do diário de bordo, ela é muito poderosa. Só para vocês terem ideia, no ano passado eu fiz um treinamento para um grupo de empreendedores lá em São Paulo, eram 37 pessoas. E aí, nesse treinamento, as pessoas receberam alguma instrução antes, né? Elas entravam para o treinamento, elas recebiam ali uma informação no portal, como é no Impacto na Gestão. Quando você entra, você recebe um login, uma senha, e você tem acesso a algumas informações antes. E só essa ferramenta que foi ensinada, quando chegou lá, ele falou, olha, já valeu todo o treinamento. Só isso aqui já vai me ajudar a resolver um grande problema. Então, percebam, essa ferramenta realmente é muito poderosa, porque com ela as pessoas não terão mais desculpas.
E não vou poder dizer, eu não sabia, não. Com essas ferramentas aqui que a gente ensina, as pessoas realmente vão para cima para fazer a coisa acontecer. E aí, se a pessoa não fez, não foi por falta de aviso ou porque ela não sabia ou porque a regra do jogo não estava clara para ela, não. É porque realmente ela não quis e aí você vai entrar em outro tipo de mérito nessa discussão com ela e não mais questão de enrolação, eu não sabia, mas por quê, por quê? Então, realmente o diário de bordo é uma ferramenta poderosa. Aí eu pergunto aqui, faltou algo na aula 4 com o tema ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas? Se sim, o quê? Não, nada a declarar. Eu acho que eu coloquei tanto exemplo e bati tanto em como as pessoas iriam colocar aquilo em prática que realmente foi o suficiente aqui e ainda bem que elas conseguiram chegar lá no resultado. Agora vamos lá. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema da aula 4? Ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas? Se sim, qual seria? Então, aqui tem várias questões que vocês colocaram aqui, os alunos do Impacto na Gestão, sejam os que estão aqui comigo pelo Zoom, sejam os que estão aqui acompanhando pelo Instagram. E eu vou passar por cada uma dessas questões para responder e depois eu vou mostrar aqui exemplos de pessoas que colocaram as ferramentas em prática para vocês verem efetivamente como elas fizeram. Primeira pergunta, né? Primeira coisa que não ficou respondido para essa pessoa. Em relação ao diário de bordo, aqui na empresa, como é um ramo de família, você acha que enquadraria essa estratégia? Primeira coisa é que sim, tá? Aí ela continua a pergunta. Somos 3 pessoas mais um colaborador, que inclusive está para sair, no total 4 pessoas. Olha só, independente de você ter uma empresa que seja familiar, com pessoas que são membros da família, ou de você ter uma empresa onde todo mundo que trabalha lá não é familiar. Independente disso, coloca uma coisa na cabeça. Uma empresa, ela é um conjunto de atividades. Assim como você tem um carro, onde cada peça do carro tem uma função, a roda tem uma função, o motor tem uma função, o volante tem uma função, o para-brisa tem uma função. Algumas funções, se deixarem de ser feitas, talvez elas não comprometam totalmente o funcionamento daquele veículo. Mas tem outras, como o motor, por exemplo, um carro não vai para lugar nenhum sem o motor. Aí você olha para mim, Ricardo, mas não, meu carro se tiver sem motor eu empurro. Aí eu te pergunto, a finalidade de um carro foi concebido para você fazer todo esse esforço para ele funcionar, precisando empurrar ele? Não. Ele foi concebido com motor justamente para facilitar a sua vida. É claro que ele vai rodar se você empurrar, mas eu te pergunto, o quanto de suor, sacrifício você vai ter que ter para fazer ele funcionar dessa forma? Vai ser terrível para você, tá? Vai ser muito ruim. Então, o que é que eu aconselho para você nesse momento? Eu aconselho que você tenha as atividades bem distribuídas e que todas as atividades sejam cumpridas. Porque quando todas as atividades das pessoas que estão ali no negócio são cumpridas, você tem melhores resultados e menos sacrifício. Tem dono de negócio que está tendo resultado, mas eu pergunto, a que preço? A que esforço? Será que o seu negócio está que nem aquela pessoa que tem um carro que o motor não está funcionando bem, você tem que empurrar? Quanto de esforço vai levar para você chegar lá? Com certeza, um esforço muito considerável. Mandar um abraço aí para Rodrigo Santos, Fábio Ricaldoni, que estão acompanhando aí. Um abraço aí, viu, gente? Então, olha só. Essa pergunta aqui, Ricardo, eu sou uma empresa familiar e tenho várias pessoas, eu preciso estabelecer isso? Precisa. Não é porque você tem que cobrar dessas pessoas, é para as pessoas terem clareza do que elas precisam fazer efetivamente no negócio. E todo mundo saber, inclusive, na ausência de alguma dessas pessoas, seja ele membro da família ou não, porque a empresa ela não quer saber. A empresa, para ter resultado, ela quer saber que as atividades sejam cumpridas. Agora, para que as atividades sejam cumpridas, alguém tem que cumprir. E não importa se você é membro da família ou se você é de fora. O que importa é que para chegar no resultado é necessário que as atividades sejam cumpridas. E se ninguém cumpre, as coisas não vão acontecer. E assim, gente, esse é um dos problemas que a empresa familiar sofre. Tem gente que me pergunta, Ricardo, o que é que você acha de empresa familiar? Sinceramente, eu acho ótimo. Eu acho ótimo empresa familiar. Empresa familiar não tem problema nenhum.
O problema é quando é uma empresa familiar não profissionalizada. E aí, quando ela é não profissionalizada, ela pode ser familiar, ela pode ser empresa privada, ela pode ser o que for. Pública, pode ser uma ONG, seja você o que for. Se você não tem um sistema profissional no seu negócio, com todos os pontos ligados e o sistema rodando, você vai ter problemas, seja você familiar ou não. Então, não existe problema com empresa familiar. Existe o problema de ser uma empresa familiar não profissionalizada. E quando a gente traz essas ferramentas como descrição de atividade, diário de bordo, seja você membro da família ou não, é importante que você tenha. Eu, particularmente, tenho o meu diário de bordo. Então, se você olhar aqui todos os dias no meu bloco de notas, eu analiso atividade a atividade do que eu preciso fazer. Por quê, Ricardo? Porque são muitas atividades no meu dia. E se eu não tiver com tudo isso registrado, para eu ir dando o meu ok ali e anotando a frequência com que eu tenho que fazer cada uma delas, eu vou terminar me perdendo. Eu vou me esquecer de alguma coisa, porque a cabeça da gente já não suporta tanta informação. E é por isso que existe descrição de atividades e diário de bordo, para ajudar os negócios a seguirem em frente sem ter tanta dificuldade, tá? Então, tem que ter sim, viu? Quem me perguntou. Mais uma pergunta aqui, ó. Estamos com os funcionários com um horário reduzido, cada um trabalhando 2 vezes por semana. Vale a pena a palestra de sensibilização pelo grupo da loja? Olha só, é questão de sensibilidade, né? Cada negócio é um negócio. O que eu acredito é que se você faz essa palestra de sensibilização, você está convocando essas pessoas. Se você faz o quanto antes, você está convocando essas pessoas para participar com você. E aí eu vou dar uma sugestão. Em vez de fazer pelo grupo da loja, faz pelo Zoom, não é? Faz ali, entra, a ferramenta Zoom, ela lhe dá a possibilidade de usar gratuitamente para fazer reuniões como a gente faz aqui. Então ela lhe dá a possibilidade. Aí o que é que você faz? Você vai lá, entra no Zoom, manda um link para as pessoas vão participar. Só vou deixar a orientação de que no Zoom gratuito você tem ali 40 minutos, né? Se a sua reunião vai durar mais do que 40 minutos, eu te aconselho que ou você já deixa as pessoas preparadas para entrar, criar outro link quando a transmissão estiver perto de cair, chama o pessoal de novo. Porque às vezes, se você não usa isso com frequência como eu, talvez não vale a pena você fazer a assinatura de uma ferramenta dessa para usar uma vez na vida, tá bom? Então, eu acho que vale a pena sim fazer a reunião o quanto antes. E se você tiver parte da sua equipe presencial e parte da sua equipe esteja em casa ainda, talvez você possa fazer com quem está presencial e depois fazer um outro encontro com todo mundo ali pela ferramenta Zoom. Mais uma questão aqui, ó. Já pedi para pegarem o telefone de todos os clientes. Isso aqui é o seguinte, tá, gente? Para vocês que estão aqui me acompanhando pelo Instagram. Eu aconselho que todos os meus alunos eles tenham o cadastro dos clientes. Cadastro são as informações importantes do cliente, cadastro de informações para que possa se entrar em contato com o cliente, telefone, e-mail. E tem gente que comete um erro, né? O cliente está lá, aí vai no seu negócio, aí ou você ou um colaborador, na hora de enviar uma nota, qualquer coisa, sai preenchendo XXX, 000 e não coloca as informações do cliente. Quando você precisa para fazer uma campanha, para entrar em contato com o cliente, cadê essas informações? Não tem. Então, se isso está acontecendo no seu negócio, abrir um parêntese aqui, aproveita, deixa e mostra para as pessoas a importância de se fazer um cadastro de cliente. Por quê? Mas o pessoal não está fazendo. Como tem aqui, ó. Já pedi para pegar o telefone de todos os clientes, mas estão esquecendo por falta de hábito. Tenho quase um mês pedindo isso todos os dias. Aqui tem 2 questões. A primeira é a motivação. O pessoal, ele precisa ter motivo. Não adianta, gente, você só chegar de forma positiva e dizer, ó, a partir de agora, eu quero que todo mundo anote o cadastro, os dados dos clientes no cadastro. Pode acontecer ou pode não acontecer. Para você não correr o risco, motive as pessoas. Mostre para elas o quanto é importante e o quanto elas vão ganhar com isso. Porque se você tem uma equipe que faz o registro dessas informações, sabe o que vai acontecer? Em determinado momento, você vai precisar dessas informações para ele mesmo, o colaborador, usar, e aí vocês vão usar e vão ter efetividade, vai melhorar o resultado do negócio. Quando o negócio
cresce, quando o negócio se desenvolve, todo mundo que está lá ganha. Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Ricardo, estão esquecendo pela falta de hábito. Você já implantou o diário de bordo dessas pessoas? Porque se você já implantou, isso vai estar ali na informação dessas pessoas. E aí o que é que você precisa? Primeiro, mostrar para elas o motivo pelo que pegar esse cadastro é importante para a empresa. E, inclusive, começar a fazer ações para as pessoas verem o resultado com essas ações dos dados que você já tem e mostrar para ela, olha, se nós tivéssemos mais dados, nós teríamos mais resultado, tá? Esse é o primeiro passo. Agora, mais uma pergunta aqui, ó. Fiquei na dúvida de como utilizar o diário de bordo. Passo para o funcionário e acompanho uma vez por semana se ele está fazendo todas as tarefas? Essa pergunta é muito boa. Olha só. A gente falou de hábito aqui agora, né? Quando a pessoa não tem hábito de fazer determinada coisa, a chance é que ela deixe ali pelo meio do caminho. Ok. Quando a pessoa cria o hábito de fazer alguma coisa, dificilmente ela vai deixar de fazer aquilo. Por quê? Porque o hábito é tão forte que até involuntariamente a pessoa começa a fazer. Afinal de contas, quantas vezes você já se pegou, final de semana, saindo no carro, ia para o lazer e se distraiu, pegou o caminho do trabalho, ou pegou um caminho que você tem o hábito de fazer todo dia? Isso é normal, porque você está no automático e aí o seu hábito lhe domina. Só que quando você implanta uma nova rotina para as pessoas, a pessoa ela está presa ao velho hábito. E aí o que é que você precisa fazer? No começo, você precisa acompanhar mais de perto a execução daquilo até aquilo se transformar no hábito. Então, no começo, você acompanha várias vezes durante o dia, diariamente, várias vezes durante o dia. Com o tempo, quando você sentir que aquela pessoa já está com aquela rotina, aí você vai acompanhando com menos frequência. Mas o importante é o seguinte, implantou o diário de bordo para a pessoa, você precisa sim acompanhar com grande frequência no início, várias vezes por dia e diariamente ali. Na primeira semana, por exemplo, e aí, tá tudo certo, tá tendo dificuldade? Não é acompanhar no sentido de, tô aqui observando para ver se você faz, não. É no sentido de ver se tá dando certo, afinal de contas, tá todo mundo junto no mesmo barco. E aí, no começo, com mais frequência, depois você vai reduzindo aí a frequência com que você acompanha. Por quê? Porque aquilo já se tornou um hábito para a pessoa. Ricardo, eu tenho 5 unidades de negócio, eu tenho 5 obras, eu tenho 5 lojas que estão distantes, eu não estou lá fisicamente presente. Caso você não tenha uma pessoa que seja ali um encarregado, uma liderança, um supervisor, um gerente, se tiver, é esse gerente que vai cobrar, como no exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Se você não tiver, o que é que você vai fazer? Hoje é muito fácil você passar informação. Ricardo, é porque eu tenho uma unidade de negócio que só tem uma pessoa lá, ela não tem gerente, ela é autogerenciável. Melhor ainda para você ter um diário de bordo para ela. Pede para no final do dia ela tirar uma foto do diário de bordo dela e mandar para você. Como é que eu vou saber, Ricardo, que a pessoa efetivamente colocou em prática aquelas coisas que ela marcou? É simples. O outro passo é você fazer a auditoria constante, acompanhar se aquilo que a pessoa está colocando no diário de bordo dela foi feito e se foi feito do jeito que precisaria. É o que eu disse. No começo, você precisa acompanhar mais de perto. Depois de um tempo, quando a pessoa pega o hábito, você acompanha com menos frequência. Mas vai lá, pede a pessoa para mandar uma foto para você. E tem outro detalhe também, tá, gente? Quando você cria uma rotina como essa, e vamos pegar aqui o exemplo de um relógio. Se você tem aqui dentro do relógio várias peças e cada uma das peças está cumprindo a função dela, o que é que você vai ter? O relógio entregando o resultado que é a hora certa. Se alguma daquelas peças ali não está cumprindo o papel dela, o que é que vai acontecer? O mostrador vai estar com a hora errada, o relógio vai mostrar a hora atrasada ou qualquer coisa do tipo. Então, a mesma coisa. Se você passou um diário de bordo para as pessoas seguirem todas aquelas atividades ali e elas não estão seguindo, onde é que o efeito vai aparecer? No resultado. Porque se a pessoa disse que está fazendo, o resultado vai ter que aparecer. Tá certo? Então, tá aí. Mais uma pergunta aqui, agora sobre matriz de competência. Você acha importante desenvolver a matriz de competência agora mesmo, sem perspectiva de contratar alguém?
Com certeza. Com certeza. E eu costumo dizer para as pessoas ou que estão começando um negócio, às vezes eu tenho alunos que eles vêm para o impacto na gestão porque eles querem iniciar um negócio, mas eles querem iniciar com o pé direito, sem errar. Aí o que é que eu falo para essas pessoas? Eu digo, a melhor hora de você começar é agora, que não tem ninguém. Porque quando as pessoas vierem trabalhar com você, já existe todo um sistema, elas já entram para se adaptar àquilo que você criou. Quando você tem pessoas que já estão na empresa, aí você vai ter o quê? Que acompanhar com mais frequência, porque as pessoas tinham o hábito de fazer uma coisa de um jeito e agora você está fazendo de outro. Ricardo, por que eu vou ter que fazer de outro? Simples. Se você quer resultado diferente, você precisa tomar novas ações. E aqui a gente vai propor para vocês novas ações que fazem com que você efetivamente chegue num resultado diferente. E aí, Ricardo, qual é a hora de fazer isso? Agora. A hora de implantar o impacto na gestão é agora, independente de se você vai começar ou se você já começou. Porque fazendo isso, você vai fortalecer a sua empresa, vai fortalecer o seu negócio. Então, escreve lá a descrição de atividades de quem vai chegar, escreve lá a matriz de competência de quem vai chegar. E, Ricardo, o que é matriz de competência? Matriz de competência é o seguinte, você tem ali o diário, a descrição de atividades. Na descrição de atividades, tem a descrição de tudo que aquela pessoa, para aquela função, vai ter que exercer como atividade. E é claro que para determinadas atividades você tem que ter algumas competências. E aí, por exemplo, se você vai contratar uma pessoa para ser motorista na sua empresa, qual é uma das competências que a pessoa tem que ter? Saber dirigir. Você não tem como colocar alguém para trabalhar no seu negócio como motorista se essa pessoa não sabe dirigir. E além de saber dirigir, qual é o requisito que tem que ter? Essa pessoa tem que ser habilitado para aquela categoria que ela vai fazer parte. Então, na matriz de competência dessa pessoa tem que estar lá. Se você vai contratar uma pessoa para trabalhar no setor financeiro da sua empresa, essa pessoa ela tem que ter noção de contabilidade, ela tem que entender de matemática financeira. Por quê? Porque, Ricardo, não, eu coloquei uma pessoa que não tem essas competências. Ok. Me coloque para fazer bolo, por exemplo. Me coloque para jogar rugby, por exemplo. Ricardo, mas você também não é bom de futebol. Ok, eu não sou bom de futebol, mas pelo menos eu sei as regras, eu sei jogar. Eu posso não ter a performance excelente, mas eu não vou chegar lá, entrar no futebol e pegar a bola com a mão. Então, gente, competência é sobre isso. É a pessoa ter capacidade de executar as atividades que aquele cargo, aquela função exige. Tá certo? E aí, vamos lá. Vamos para mais um aqui, ó. Você acha importante... Não. Como fazer... Opa, escrevi aqui uma coisa. Aqui é descrição. Descrição. O computador tá me batendo aqui, viu, gente? De atividades. Pronto, agora tá certo. Vamos lá. Outra pergunta aqui, ó. Como fazer o acompanhamento do diário de bordo? Ainda estou pensando em uma maneira de aplicar esse diário de bordo para os operários que trabalham em campo. Ou esse diário seria interessante apenas para as atividades administrativas? Não. Se você tem pessoas trabalhando em campo, principalmente pessoas que têm que executar rotinas diárias, isso aí é muito importante. E uma das coisas que você pode fazer é o seguinte, talvez o diário de bordo ele seja uma ferramenta assim mais complexa, né? Você pegar aquilo ali e colocar para uma pessoa que está um operário, por exemplo, talvez você possa simplificar aquele diário de bordo para um checklist diário, onde todos os dias ele vai ter que cumprir ali aquele checklist dia a dia e marcar direitinho as atividades. É claro que para fazer isso você, independente de ser colaborador administrativo ou pessoas que trabalham na operação, numa fábrica, você vai ter que treinar a pessoa, orientar como é que ela vai fazer, explicar que se ela tiver dúvida pode contar contigo. E se a pessoa não tem hábito, no começo você também precisa fazer isso. Mas também é importante. Por quê? Porque quando você faz isso, você garante. Quer ver um exemplo? Quem trabalha com serviço, com obra e tudo mais. Às vezes a pessoa vai fazer um serviço ali numa sala. E aí ela vai colocar fiação, uma parte de elétrica, ela vai fazer uma coisa na parede. E assim, esse tipo de atividade requer muito detalhe. É muita coisa. Que a gente, às vezes, confia na experiência da pessoa.
Mas a experiência da pessoa, se você não tem um diário de bordo ali, um checklist, aquilo pode ser comprometido, por exemplo, por uma ligação que ela recebe de um problema que ela tinha em casa e que aquilo deixou a pessoa meio transtornada. E a chance é que ela esqueça alguma coisa. E aí vai ficar ali a limpeza que era para fazer, não fez. O fio, que era o passador de fio da elétrica, que era para passar e depois colocar na caixa de ferramenta e ficou lá na parede. A limpeza que tinha que fazer das calhas que não foi feita. E por aí vai. Além, inclusive, de deixar todas as ferramentas limpas para o dia seguinte, colocar na caixa, fechar, travar, passar o cadeado e tudo que faça parte do procedimento ali. E principalmente aquelas coisas que você tem problema, tá? Se você tem alguns problemas, esse é a melhor coisa para você criar procedimento, treinar e criar rotina. Ah, tem determinada coisa que o pessoal sempre esquece de fazer. Ótimo, coloca lá no diário de bordo uma verificação diária daquele ponto. Então, aparentemente, é uma coisa muito boa para pessoas que trabalham em área administrativa, mas é um grande tesouro para quem trabalha na operação. Há muito tempo atrás, eu era gestor de uma operação em uma fábrica e lá as pessoas precisavam fazer manutenção nos equipamentos. Na verdade, as pessoas não precisavam fazer. A gente entendeu que algumas coisas que acontecia de quebra de máquina é porque um parafuso estava folgado, era porque a lubrificação de uma esteira não estava sendo feita. E aí, por não ser feito isso frequentemente, ficava ali funcionando sem o aperto ou sem a lubrificação até o dia que quebrava. No dia que quebrava, parava e tinha que chamar a manutenção para vir consertar. Aí o que é que a gente fez? Criou a manutenção autônoma. Essas coisas mais simples, como um aperto da máquina, uma lubrificação, a gente começou a delegar isso para o operador da máquina, que não é uma coisa que o cara precisa ter formação em engenharia mecânica para fazer. Até eu, que não entendo quase nada disso, vou lá e consigo fazer um aperto. Mas para isso, tinha o diário de bordo, porque se você deixasse por conta da pessoa, ela ia esquecer, um ia fazer, o outro não ia fazer. Mas como ele tem que cumprir as coisas que estão ali diariamente, ele olha, isso já fiz? Não, então tenho que fazer, vai lá e faz. Isso aqui já fiz? Não, vou lá fazer. Imagine uma pessoa de serviços gerais que trabalha num complexo industrial e tem lá 30 banheiros para ela limpar por dia. Eu nem sei se é possível limpar 30 banheiros por dia, mas vamos dizer que ressuprir 30 banheiros por dia. Colocar lá sabão, material de limpeza e tudo mais. Qual a chance de, se essa pessoa não tiver um diário dizendo colocar no banheiro 1, 2, 3, ela deixar algum sem fazer? É grande. Porque no meio do caminho ela encontra alguém, se distrai, conversa uma coisa e outra, e a pessoa termina se perdendo do objetivo. Então, respondendo aqui, sejam pessoas que estão na área administrativa, sejam pessoas que estão na área operacional, no campo, elas precisam sim desse diário de bordo. Claro que cada umas vão ter mais complexo, outras mais simples, mas o importante é o foco. Qual é o foco? É que se a empresa precisa que tudo seja cumprido para ela chegar no resultado, é que nada fique sem ser cumprido. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar agora alguns exemplos aqui. Eu vou trazer um exemplo de ferramentas estratégicas que foram as que a gente trabalhou. E eu vou começar por descrição de atividades. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a descrição de atividades que uma colega, ela dividiu aqui com a gente. Deixa eu só sair dessa função aqui e compartilhar o caso dela. Ela, inclusive, tá, gente? Ela me autorizou usar isso aqui, tá? Só para vocês saberem. Então, eu, inclusive, agradeço a gentileza dela. Ó, tá aqui, ó. Não é essa função que eu quero ainda não. Deixa eu mudar aqui a função. Aqui. Então, vamos lá. Descrição de atividades. Só para deixar claro para vocês aqui, para que serve uma descrição de atividades? Ela serve para que cada pessoa dentro da empresa saiba exatamente qual é o papel dela, qual é a função dela. E não tem aquela história de, eu não sabia, mas eu pensei que era para fulano fazer. Não. Quando você faz isso, você traz clareza dentro da empresa. E com clareza, não tem jogo de empurra. Não tem era o outro. Não, é você. Você é responsável pelaquilo, você tem que fazer a sua parte. Tá certo? E você sabe exatamente de quem cobrar o quê. E aí a pessoa não pode se esquivar, não pode deixar de fazer, não pode nada. Se ela não fizer, é porque realmente você precisa tomar uma providência aí dentro do negócio.
Mas vamos lá, olha aqui o exemplo. O exemplo é de uma vendedora. E aí ela colocou aqui, ó, descrição de atividades dessa vendedora. Eu vou apresentar duas descrições de atividades aqui dessa mesma empresa, tá? O primeiro é de uma vendedora. Aí tá aqui, ó. Atividade 1, ajudar no marketing das redes sociais, Facebook e Instagram. Tirar fotos e postar conteúdos todos os dias. Então a pessoa sabe, diariamente ela vai... Essa é a atribuição dela. Inclusive, na hora que você vai contratar a pessoa, você chega para a pessoa e diz, ó, é isso aqui que você vai ter que fazer no negócio, tá? Então, esse aqui é o seu papel. E aí você vai lá e diz para a pessoa, já fica claro para a pessoa. Não tem surpresa, mas eu fui contratado para fazer a função tal, eu não sabia que tinha que fazer isso. Então tá aí, ó. Organizar os produtos no estoque, bater metas, limpeza e organização, fazer condicional, observar tendências de moda, isso aqui é um negócio de moda, né? Atendimento diferenciado, acompanhar estoque de produtos, preparar decorações em datas especiais, então a pessoa já sabe, chegou lá o Natal, vai ajudar a preparar a decoração, acompanhar a necessidade dos clientes, interagir com os clientes nas redes sociais, fazer cobrança de inadimplentes, fechamento de caixa, tirar cupons, parabenizar os aniversariantes do mês, abertura de fichas, compra o lanche da tarde e faz o café e separa os produtos para a promoção. Então tá aqui, ó, essa pessoa ela sabe claramente o que é que ela tem que fazer. E aí você tem aqui também os desafios, né? Eu sempre proponho, quando você criar uma descrição de atividades, coloca um desafio para a pessoa. As pessoas elas gostam disso, né? E quando ela atinge esse desafio, Ricardo, você cria um novo desafio. Atender com excelência nossos clientes, aumentar em 30% o faturamento, bater metas e transformar clientes em fãs. Então tá aqui um exemplo. Agora vamos para o outro exemplo aqui de descrição de atividades dessa mesma empresa, tá? Agora mudou a função. A função aqui é subgerente em compras e vendedora. O que é que ela faz? Ajuda nas compras, então é uma subgerente que tem a função de compras e vendedora, organiza os produtos também, bater meta, limpeza e organização, troca da vitrine toda sexta-feira. Então tá aqui, ó. Toda sexta-feira tem que trocar a vitrine. Quem é a pessoa responsável? É essa pessoa aqui. Tá certo já. O que mais? Observar tendências de moda, atendimento diferenciado, preparar decorações, promover ações em datas especiais. Então, nas datas especiais, essa é a pessoa responsável por propor as ações que o negócio vai tomar naquela data, acompanhar necessidades dos clientes, comes e bebes para clientes, interagir com os clientes nas redes sociais, ok, fechamento do caixa, reposição de sacolas, embrulhos de presentes, fitas e materiais de limpeza. E já viram essa novela? Uma empresa que não tem um responsável por isso, usa, o movimento aumenta, todo mundo correndo, graças a Deus o movimento tá bom, esquece de fazer o gerenciamento das outras coisas, na hora que precisa do material, não tem, acabou. Então, esse é o mal de quem é desorganizado. Não pode nem crescer, porque se crescer, tropeça. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Tudo por falta de quê? De definição dos papéis. Agora, veja se no time de futebol acontece isso. Um time de futebol, gente, o zagueiro é o zagueiro, ele sabe o que é que ele tem que fazer, o atacante é o atacante, ele sabe o que tem que fazer, e por aí vai. O goleiro é o goleiro, ele sabe o que é que tem que fazer. Os papéis estão definidos. Ah, Ricardo, mas nem todo mundo desempenha bem o papel. Ok, tá tudo certo, no futebol também. Mas o que é que o técnico faz quando o atacante não tá fazendo gol? Ele vai buscar um outro atacante que faça gol. O que ele não deixa é o time ficar sem o resultado. Ele tá sempre em busca do resultado. Ele não fica lá, ai meu Deus, esse atacante não faz gol, e agora eu vou ficar, casei com ele pro resto da vida? Não, esquece isso, gente. Não existe. Se a pessoa não tá performando o resultado, você vai entender com ela o porquê, e se ela não está disposta, seja lá o que for, o que não pode é um negócio que gera emprego para outras pessoas, que atende a necessidade dos clientes, ficar para trás porque uma pessoa não quer. Eu aprendi, minha avó sempre dizia quando viva, quando não quer, dois não briga, acabou. Fim do papo, fim da história, tá certo? Então tá aí, ó. Aqui eu apresentei para vocês o modelo de descrição de atividades de duas funções no negócio da colega.
Agora, eu vou apresentar para vocês aqui a matriz de competência que ela criou para esse negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu só... Opa. Aqui, matriz de competência. Pronto. Está aqui a matriz de competência. Eu não falei para vocês que uma descrição de atividades ela indica uma matriz de competência? Sim. Por quê? Porque para aquelas atividades a pessoa tem que ter determinadas competências. E aqui a gente apresenta o modelo, eu não consigo mostrar aqui no Instagram, mas quem está aqui comigo vai conseguir ver melhor, tá? Tá aqui, ó, matriz de competência. O que é que você tem aqui? Você tem aqui, ó, ensino superior é necessário ou não? Conhecimento informática. Aí o que é que você faz? Você coloca aqui, ó, o teórico, né, que é o previsto da pessoa ter, e o real, se a pessoa efetivamente tem aquilo ou não. E aqui vai, ó. Treinamento de informática. Quem são as pessoas na minha empresa que precisam ter treinamento de informática? Quem precisa ter, você vai lá e faz o registro. E aqui eu não vou falar de todos, mas eu vou passar aqui, ó, conhecimento no sistema da empresa. Vou falar aqueles que são mais comuns a todo mundo. E aí você coloca aqui, ó, uma coluna indicando o cargo da pessoa, o nome dela e se aquele treinamento que é necessário ela tem ou se ela não tem. Se ela não tiver, aí você vai prover o treinamento para essa pessoa. Porque o que você não pode é ter uma pessoa na sua empresa que desempenha determinada atividade e a pessoa não tem a competência de desempenhar aquela atividade. Se você precisa de... pegando novamente o exemplo do futebol. Você precisa de um atacante para o seu time, não adianta botar uma pessoa que não sabe fazer gol. Porque senão você não vai achar, eu botei, encontrei um ali, agora eu tenho um atacante. Mas a pessoa tem as competências de atacante, de centroavante, tá entendendo? Ah, não, esse cara ele jogava na zaga. Vai atender a sua necessidade? Vai performar os resultados que a empresa precisa? É essa avaliação que você precisa fazer. Treinamento na missão, visão e valores da empresa, treinamento de marketing digital, Facebook, Instagram, treinamento no procedimento da função. Esse é um erro que muito dono de negócio comete. Contrata uma pessoa, fulano é experiente, é vendedor, trabalhou a vida inteira como vendedor. Aí você pega, traz a pessoa do seu negócio para a sua empresa, coloca lá e não explica como a pessoa tem que desempenhar a função na sua empresa. Gente, por maior experiência que essa pessoa tem em outros lugares, você precisa estar presente, que ela tem que ser treinada na sua metodologia, na metodologia da sua empresa, na forma da sua empresa fazer. E aí tá aqui, ó, o que mais? Atendimento ao cliente, apresentação de produtos, programa de integração, inclusive é o que a gente vai ver aí nas próximas aulas. A gente vai ensinar o pessoal do Impacto na Gestão a fazer um programa de integração profissional, tá? Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação eficaz, treinamento de fotos. Ó que legal, como tirar foto. Vai lá e tira foto dos produtos, ou então vai lá e tira foto do serviço executado. Aí depois chega uma foto para você que é uma marmota. Rapaz, fulano mandou uma foto, tá terrível. Eu pedi para ele tirar uma foto do serviço que foi executado lá e tirou uma foto mal. Você treinou a pessoa, você explicou a ela como queria a foto, como deveria ser? Não, mas é óbvio. Vou repetir pela milésima vez. O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Portanto, treine as pessoas para elas fazerem do jeito que você quer e treine num procedimento, tá certo? Então tá aí. E aí, gente, tá aqui a matriz de competência, tá? Depois eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas. E agora eu vou mostrar aqui, ó, o diário de bordo, tá? Lembram daquelas funções que a gente viu aqui que eu falei? Função de vendedora? Pois bem, tá aqui, ó. Se vocês observarem o que tá aqui, ó, vocês vão ver que nesse diário de bordo tem aqui, ó, limpeza e organização da loja. Com que frequência isso tem que ser feito? Diariamente. Como é que a pessoa vai fazer? Isso é importante. Manter sempre limpo o chão, as prateleiras, os calçados, a vitrine, os espelhos, os vidros, os estoques, os banheiros. Manter a loja organizada. Tem um diário de bordo, eu adoro citar esse exemplo de uma aluna minha, que ela colocou lá, ó, tirar a teia de aranha. Gente, teia de aranha é a pior coisa que existe.
Porque você só lembra quando não deve. Quando você tem uma visita que você olha, parece que ela brotou ali na hora. Meu Deus, que vergonha. Parece que a casa está desleixada, que eu não tirei a teia de aranha. Não. É porque realmente é uma coisa que, se não está visível, você termina esquecendo. Você tende a esquecer. E o que é o ideal? O ideal é que você deixe ali por escrito, para não correr o risco de esquecer. Aí tem aqui, ó, como fazer o atendimento, atender com entusiasmo, ouvir as necessidades do cliente, atender suas expectativas, oferecer algo a mais que ele não estava pensando em comprar. O que mais aqui? Comprar o lanche da tarde e fazer café. Vai na padaria comprar o pão e fazer o café. Fechamento do caixa. Fechar o caixa todo dia à tarde. Tirar cupons fiscais das mercadorias vendidas. Abertura de ficha diariamente. Aqui, ó, abrir fichas, realizando consulta no SPC, com os documentos completos, preenchidos no sistema, pegar no mínimo 3 referências comerciais, exigir entrada. Aqui, ó, fazer marketing nas redes sociais. Todos os dias postar fotos de produtos e conteúdos e fazer stories. Tá aqui. Então, gente, olha só. Uma série de coisas, né? Algumas delas, com certeza, você já deve ter lido aqui. Acredito que não precisa ler tudo. Mas como é que funciona isso aqui? Isso aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar quais são as atividades da pessoa, qual a frequência daquela atividade, como a pessoa tem que fazer aquela atividade e colocar ali, ó, do dia 1º ao dia 31 do mês. E aí a pessoa vai olhando aquilo ali e vai acompanhando diariamente, como eu faço no meu dia a dia, para não correr o risco de deixar alguma coisa sem fazer. Exemplo, no meu diário de bordo da sexta-feira, tá aqui, ó. Fazer a live, Ricardo Responde, transmitindo pelo Zoom para os alunos do Impacto na Gestão e simultaneamente pelo Instagram. Tá aqui. Quando eu terminar minha atividade, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um check aqui. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a gravação, subir para os alunos, lá no portal de alunos. Depois eu vou enviar. Enfim, tem uma série de coisas que, se não estiverem escritas, eu corro o risco de ficar pelo meio do caminho. E como eu quero garantir os meus resultados e não quero ficar pelo meio do caminho, eu vou fazendo aqui o que eu preciso fazer. O outro exemplo aqui, ó, de diário de bordo, que é aquele lá da pessoa que tem a função de subgerente, ó. Olha só, verificar o cumprimento do diário de bordo. Essa pessoa que é subgerente, uma das atividades que ela tem aqui é o quê? Verificar o cumprimento do diário de bordo de quem? Das outras pessoas. Com que frequência? Diariamente. Como é que ela faz isso? Verificando cada diário de bordo se estão com as atividades programadas realizadas no período, comparar os registros do diário com a área, né? Observar se foi realmente executado aquilo ali e registrar aqui na planilha de cumprimento, tá certo? O que mais que tem aqui? Deixa eu ver, ajuda nas compras, ajuda a fazer os pedidos na loja de todas as marcas, tá aí, mais atividade. Fazer condicional, para quem não sabe o que é condicional, condicional é um delivery, tá? É mandar o produto para casa de alguém. Como toda segunda-feira, fazer a conferência do condicional com os clientes. Programar decorações em datas especiais, fazer as decorações de acordo com o tema escolhido. Viagens a showrooms e feiras, 4 em 4 meses, como viagem de feira a Divinópolis e Belo Horizonte de um dia. Aqui, ó, tá tudo certinho para a pessoa não se perder, não ficar sem nada sem fazer e não comprometer o resultado da empresa, tá? Então, turminha, tá aí os exemplos, né, que foram dados aí. Agradeço a Denise por ter me autorizado aí. Muito obrigado, viu, Denise? Parabéns pela execução. Aqui no Impacto na Gestão, a gente fez o juramento dos executores, né? Ninguém fica para trás, todo mundo coloca tudo em prática. Então, eu estou muito feliz. Ó, Edna aí, ó. Beijo, minha amiga. Então, eu fiz aqui e hoje, Denise, peguei o que ela fez de atividade aqui como exemplo para dividir com vocês essa metodologia aqui nesse nosso quarto encontro aqui do Ricardo Responde, dessa turma do Impacto na Gestão. Então, agora, eu vou continuar com vocês, vou abrir aqui para perguntas e respostas. Para a turminha que está aqui no Instagram, vou agradecer a vocês pela participação.
Próxima semana, sexta-feira, às 15 horas, eu tô aqui de novo para o Ricardo Responde, tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês. Ó, beijo grande. Eu vou encerrar com vocês aqui e vou continuar com a turma aqui do Impacto na Gestão para responder as questões e perguntas deles, tá bom? Então é isso aí. Beijo grande e espero vocês aí na live do Campo de Batalha, segunda-feira, 20 horas, e na próxima semana também, na sexta-feira, às 15 horas, o Ricardo Responde. Beijo grande e até mais. Ainda, né? Essa tarefinha foi assim, foi bem puxada. Eu falo assim, é dedicação mesmo. Eu passei a folha para elas preencherem e aconteceu aquilo que você falou mesmo. Elas preencheram, ficou bem diferente com o meu. Então, assim, cada função delas deu lá 18, 19, e elas colocaram lá, deu umas 8. Então, ficou bem diferente. E, assim, na hora que eu estava fazendo, assim, eu achei prazeroso de fazer. Porque aí você coloca ali todas as funções, e a hora que você vai pregar lá e colocar lá no quadro, então, assim, não tem dúvida, não tem questionamento. É isso, viu, minha amiga? O nome disso é clareza. Clareza. Quando você faz Denise, isso... Oi, tudo bem, Alessandra? oi, tá joia, Denise? Agora uma pergunta, você só deu uma folha e pediu para elas preencherem as funções? Isso. Ou você deu alguma diretriz? Só o que elas sabiam mesmo? Eu dei as folhas para elas e falei para elas para anotar tudo que elas fazem lá na loja, né? Todas as funções delas, tudo que elas fazem. Aí, para elas não ficarem com dúvida, eu ainda peguei um dos exemplos que ele tinha dado na aula e passei para elas terem uma noção como que faz. Show de bola, Então, viu, assim, Denise? quando você dá um exemplo, fica mais fácil para a pessoa fazer. Legal. Então, assim, aí, quando você começa a fazer, né, de cada um separadamente, assim, leva um tempo, né? Eu falo trabalhoso é porque você tem que dedicar, porque demora. Porque para você fazer, você tem que fazer bem feito, né? Porque vai ser aquilo ali, né? O tempo, né, que você tem ali. O resto da vida, se você tiver o funcionário ali do seu lado, ele tem a sua função ali, então você tem que fazer bem feito. Mas, assim, Denise, está sendo muito bom, está sendo uma experiência muito boa para mim. deixa eu assim, eu imaginava que, primeiro, quando você faz, é uma surpresa grande até para você, porque você percebe que, lembra aquela história do alinhamento, lá daquelas imagens lá da primeira aula, onde você tem os dois burrinhos, um querendo uma coisa, outro querendo a mesma coisa, só que estão puxando a corda para o lado diferente, contrário. E sem querer, por acaso ali é burrinho, mas poderia ser elefante, águia, poderia ser o que for, tá? Mas é a figura que tinha. Foi o meme que eu achei para incorporar ali, para ilustrar. Quando você coloca isso, que as pessoas vão descrever o que elas fazem, e você tem outra descrição diferente, você percebe que energia está sendo dispersada à toa dentro do negócio. Porque a pessoa pensa que é uma coisa, você pensa que é outra, ela pensa que está lhe entregando o que você deseja, você pensa que está recebendo o que você precisa, e aí é a empresa. Está indo ali, ó. É tempo, é energia emocional e tudo mais, motivação das pessoas que vai. Então, quando você faz esse alinhamento, ele é muito legal. A outra coisa que eu percebo é a questão da propriedade que você passa a ter. E quando você falou assim, foi muito legal fazer isso, sabe o que é que eu imaginei, Denise? Eu me coloquei no seu lugar fazendo isso, as experiências que eu tive fazendo, você começa a ter domínio sobre o seu negócio. Aquela coisa que era uma caixa preta começa a se abrir e você começa a ter mais segurança sobre o seu negócio. É como um técnico que sabe exatamente a habilidade de cada jogador e quem ele pode substituir em cada momento do jogo e quem ele vai ter que convocar para esse time dele em cada momento. Agora eu queria te perguntar uma coisa, como é que a equipe se sentiu com esse trabalho, né? Você teve algum feedback delas? Como é que foi? Me fala um pouquinho sobre o que é que você ouviu das pessoas. Isso que eu já ia perguntar. Quando cruzou as duas informações, qual foi a reação?
Então, essa resposta eu vou dar ela para vocês semana que vem. Porque o que aconteceu? Ontem eu tive um pequeno atraso, por isso que eu fiquei até tarde fazendo meu trabalho, porque eu tive que atender um representante, demorou. E então, eu não fiz a reunião com elas ainda. Eu vou marcar a reunião, nosso comércio estava fechado e abriu hoje. Aí eu vou marcar a reunião, não vai dar tempo de eu fazer amanhã de manhã, eu vou fazer a reunião com ela segunda-feira. Mas eu já vou passar para ela, né, esse diário, né, de bordo, tudo, e já vou passar para elas. Eu queria começar amanhã, mas como não dá tempo, já vou passar para elas as metas diárias, direitinho, que eu já vou começar a implantar agora em agosto. Maravilha. Então, depois da reunião, eu dou um feedback para vocês. Maravilha. Denise, agora, vamos lá. A pergunta vai ser em cima do que você tem. Quando você... Só mais uma coisinha. Pode falar. Ricardo. Aquela planilha de farol que eu fiz, é porque eu tenho a loja e tenho outro ambiente, que é a minha área infantil, e tem uma loja ao lado, que é a minha outlet, que eu trabalho com Ponta Lá e outras marcas. E eu sempre vi assim, quando eu fiz o diário de bordo, eu fiz diário de bordo, não. O gráfico de farol. Isso. Eu fiz como se fosse uma loja só, porque o meu programa não me dava separação. Mas aí eu queria saber, eu liguei no pessoal do meu programa lá, eles não conseguiram me informar. Aí eu pedi uma funcionária minha que é muito assim familiarizada com o sistema. Sim. Eu falei assim, eu estava vindo embora para casa para fazer as atividades, falei com ela, tenta achar esse relatório do ticket médio, que eu achei o meu ticket médio baixo. Aí ela conseguiu achar um relatório que foi assim, um divisor de águas para mim, porque me deu separadamente as duas lojas separadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refazer separadamente a minha loja matriz e a outlet, porque no resultado do relatório, meu ticket médio saiu mais alto. Foi o que eu imaginei, né? Que minha loja matriz, que vende produtos mais caros, eu estava achando o ticket médio baixo. Mas por quê? Porque eu peguei o mais caro com o mais barato. Então, não saiu o que eu achei. São posicionamentos diferentes, são propostas diferentes. Isso. Não dá para cruzar. Isso, público diferente. Então, assim, aonde eu vou ver agora, a minha outlet está do lado, se ela está me dando um retorno, né? Se é viável ela estar do meu lado ali, ou se é viável eu tirar ela do meu lado e abrir em outro lugar. Maravilha. Olha o poder dos números, viu, Denise? Olha o poder dos números. E aproveitando o gancho aqui, eu quero dizer para vocês isso, que se vocês têm unidades de negócios diferentes, você tem que ter gráficos de farol diferentes. Aqui, um exemplo mais, vamos dizer assim, mais na cara. Ana Paula. Ana Paula tem loja e tem casa de entretenimento, bar, restaurante e tal. Não dá para ela pegar os dois e colocar no mesmo gráfico de farol. É um gráfico de farol para cada, porque são negócios diferentes. Esse aí tá na cara. Mas quando a pessoa tem loja, por exemplo, eu tenho, Ricardo, 2 lojas, como Denise citou aqui, como Carla, por exemplo, tem uma loja de infantil e uma loja de feminino. Quando você tem negócios diferentes, o ideal é que você faça controles diferentes por unidade de negócio. No caso de Ila aqui, que tem obra. Às vezes ela tem uma obra em uma cidade e uma obra em outra cidade. Não dá para ela pegar tudo e colocar. Por quê? Porque o grande problema disso é que se você considera tudo como uma coisa só, pode ser que a obra da cidade A esteja muito bem, com a margem muito boa, com a produtividade muito alta, indo de vento em popa. A da cidade B está com uma produtividade ruim, baixa, abaixo do esperado. Se ela soma os dois, vai dar uma média, que é uma média que ela vai achar que está tudo bem. Mas não, a cidade B está roubando produtividade, está roubando lucratividade da cidade A. É por isso que você precisa fazer a análise separadamente. Daí, então,
seja no caso de obras diferentes, de negócios diferentes, de lojas, mesmo dentro da mesma cidade, mas sendo lojas diferentes, separadas, você precisa fazer análise separada para saber exatamente quem está lhe dando retorno, quem não está e onde você precisa tomar ações, tá bom? Muito bom essa questão. Agora, a minha pergunta. Quando você chamou o pessoal para passar para eles que eles iriam descrever as atividades, qual foi a reação? Você ainda não sabe o da comparação, mas do primeiro momento, quando eles iniciaram escrevendo, o que é que você achou? O que é que você ouviu deles? Todas, assim, se mostraram comprometidas em fazer. Inclusive, uma tá afastada pelo governo, né? E mora perto da casa de uma que tá na loja trabalhando, aí ela foi lá e pegou, e no outro dia cedo ela já levou para mim, deixou lá para mim. Você nem tinha chegado a pedir para ela? Não. Aí Eu só falei que ela tomou a precisava dele no iniciativa. outro dia cedo, né? Eu falei com elas, ó, preenche, eu entreguei à tardinha, na hora delas ir embora. Eu falei assim, ó, preenche para mim, amanhã cedo eu preciso deles, que é através deles que eu vou fazer o meu trabalho. Só que eu já estava fazendo o meu, né? Uhum. Aí no outro dia cedo ela já foi lá, deixou lá para mim. Então eu peguei, como eu já estava fazendo os meus, aí depois eu fui fazer a comparação do delas com o meu. Então, assim, eu achei assim, eu fiz no resultado delas lá, só 2 alterações que eu fiz, que eu acrescentei no meu. Mas, assim, elas não conseguiram, né, colocar o tanto de função que elas fazem, como eu coloquei lá. Mas, assim, eu achei muito bom, que aí dá uma clareza, e eu acho que na reunião que acho que vai ser até demorada, que eu vou estar passando para elas, eu acho que vai ser muito bom, vai dar uma clareza para elas. Inclusive, a hora que eu fizer, né, de novo o gráfico de farol. Isso. Aí, como eu não consegui fazer a reunião, foi por isso, porque como eu vou refazer, aí eu vou ter direitinho qual que é o ticket médio de cada uma delas separadamente. Maravilha, viu? Maravilha. Ricardo, eu tenho uma pergunta. Manda, meu amigo. Vamos lá, por função aí, né? Vai que o meu melhor técnico aqui, né? Eu trabalho com os técnicos. O pessoal aí também deve ter os seus melhores vendedores. Chegarem e disserem assim, eu não quero fazer isso não. Se for para fazer isso aí, eu tô fora. Vamos lá. Aí você tem uma opção, né? E a opção é você continuar mandando na sua empresa ou deixar quem está na sua empresa fazer o que quiser. Então, é questão realmente de você decidir. Porque eu não sei. Você torce para que time, Gilan? Você gosta de futebol? Bahia. Pronto. Então você conhece Jobson, não conhece? Conheço. Pois é. Jobson, tem gente que fechou a cara ali. Pois é, o Bahia é um grande time, realmente. E, e teve uma fase, né? Teve uma fase que Jobson estava no Bahia. Acho que foi ali em 2012, naquela 2012 mais ou menos, 2012, 2013. E quando o Jobson estava no Bahia, nossa, Jobson estava mandando muito bem. Eu me lembro de um jogo, tipo assim, 3 jogos seguidos, contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Grêmio, ele fazendo 2 gols por jogos e jogando muito bem. Porém, era um cara completamente indisciplinado. E que, além de comprometer, porque jogava no dia que queria, não ia para treino, alguns dias não desempenhava bem a função, porque o estilo de vida dele, como ele queria conduzir, era incompatível. Ele era um cara muito bom, porém, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele estava puxando a disciplina do time para o caos, para a desordem. E aí ia chegar um momento que o técnico não ia mandar mais nada. Foi o que aconteceu com o Jobson, saiu do Bahia, foi demitido, né? Foi tirado do time. E por que ele foi tirado? Ele era o único jogador do mundo? Não. O Bahia sabia que podia mandar ele embora, que logo, logo ia encontrar um outro centroavante tão bom quanto ele, né? Ou compatível. Então, meu amigo, é questão de posição mesmo. Porque se uma pessoa
Ah, isso aí desse jeito eu não trabalho, ela não comprou. Se você fez ali o dever de casa, palestra de sensibilização, fez o... Pessoal, tão comigo, tamo junto, e o cara disse que tá junto. Se na hora que você apresentou a missão, visão e valores da empresa, as regras, o como vai ser, o cara disse que sim, e na hora do vamos ver o cara disse que não, aí eu te pergunto, na minha empresa eu não quero. Na minha eu não quero, né? Então, talvez seja o caso de você voltar ali na palestra de sensibilização, É por isso que quando eu digo para vocês o seguinte, gente, isso aqui é um sistema passo a passo. É por isso que vocês têm um mapa de implementação. Faz uma coisa por vez. Inclusive, na live que eu fiz com Carla, no começo dessa semana, na segunda, para ela falar da palestra de sensibilização dela, ela falou, Ricardo, eu saí tomando algumas iniciativas aqui sem ter feito esses passos. Hoje, eu sinto que se eu tivesse feito a palestra de sensibilização antes e apresentado a missão, visão e valores para eles antes, estaria mais fácil. É o que aconteceu com Denise, que está aqui, por exemplo. Então, talvez seja preciso você voltar, bater mais na tecla Ricardo, eu já fiz a palestra de sensibilização e já apresentei missão, visão e valores. Beleza. Volta lá, faz mais uma apresentação com a temática diferente, faz uma apresentação mostrando os bons exemplos de como está sendo praticadas a missão, visão e valores, reconhece as pessoas que estão praticando, porque talvez isso motive e engaje. Mas se a pessoa diz, não faço de jeito nenhum, beleza. Eu vou entrar no seu time, mas não vou treinar, só vou aparecer no dia do jogo e vou beber, vou comer água, como a gente fala aqui na Bahia, vou comer água e pronto, acabou. Beleza. Então você vai jogar lá para sei lá onde, né? Vai jogar em outro lugar. Beleza? Show. Isso aí que você está falando aconteceu no filme que você pediu para a gente assistir, O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo. Que virou o jogo, né? Exatamente. Ele mostra lá que os números são terríveis, eles mostram mesmo. Na verdade, eu nem digo terríveis, eles são uma bênção, né? Eles são benignos, os números são fantásticos. É por isso que quando alguém fala para mim, Ricardo, eu quero fazer tal coisa assim, assim, assim. A primeira pergunta que eu faço, eu digo, antes de lhe responder isso, deixa eu te fazer algumas perguntas. E as perguntas que eu faço são sempre sobre os números. Porque, gente, eu particularmente, eu até tenho uma experiência, mas assim, a melhor coisa que eu posso fazer é aprender. Uma das melhores coisas que eu aprendi foi interpretar os números. Porque eu posso até não conhecer os negócios de vocês, mas com os números na mão, a gente, pela experiência que tem, sabe o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer. Como Denise falou, rapaz, quando eu peguei o gráfico de farol aqui, eu percebi de imediato. O ticket médio está baixo e eu precisava separar os negócios. Se ela não tivesse parado para medir isso, ela nunca ia gerenciar isso, porque o que você não mede, você não gerencia. E você só gerencia o que você criou ali, indicadores, e o que você está acompanhando. E aí, já que você falou de filme, Egirlan, nessa mesma linha, eu vou sugerir um outro filme para vocês, tá? O filme, ele se chama Coach Carter. Eu assisti, velho. Pois é, assista de novo. Coach Carter. Dessa vez, você vai assistir com outro olhar. Por quê? Ele fala justamente sobre a mudança de cultura baseada em valores. O técnico, ele tem os valores dele. E ele tenta resgatar vários jovens do mundo das drogas e tudo mais através dos valores dele. E chega um momento que ele tem que pesar. Por quê? Porque as pessoas estão desafiando ele nos valores dele, mas ele banca os valores. Ele acredita que o que ele está fazendo é o certo, que a missão dele é certa, e ainda assim ele não se rende. Tem uma dificuldade, acho que corre o risco de ser expulso, demitido, mas ele não abre mão. E no final a gente vê o resultado, quem não assistiu vai ver o resultado lá. Coach Carter. Quem puder até escrever aí nos comentários com os colegas, por favor, peço que escreva. O time abraça ele também, né, Ricardo? Pois é, mas não vamos dar spoiler não, porque quem não assistiu vai ver lá o resultado, tá? Pronto. Gente, mais perguntas aí? Mais alguma coisa? Sim, o Ricardo, a descrição das atividades é a de todas, inclusive a minha. Inclusive a sua. E aí eu copio ela e jogo no gráfico de farol? Jogo no diário de bordo? Vamos por partes. Bolei tudo. Vamos por partes. A descrição das atividades inclui até as minhas atividades, né? Exatamente. Agora tem um detalhe, tá?
na descrição de atividades, pode ser que a coisa seja, vamos dizer que ela seja menor. Porque, por exemplo, tem uma atividade lá que vamos dizer assim, fazer gestão de condicional. Isso vai estar na descrição de atividades. Porém, para o diário de bordo, essa coisa, ela pode se dividir em 3 ações. Como, por exemplo, vou chutar coisas aqui, tá? Como, por exemplo, enviar 2 vezes por semana a sacola é uma atividade. Recolher 2 vezes, ao final de X tempo fazer um relatório, ela pode se desdobrar em várias atividades diárias, semanal, mensal, trimestral, no diário de bordo, tá? Eu estou falando isso só para você não ficar presa achando que, não, porque eu botei aqui na descrição de atividade desse jeito, eu tenho que colocar aqui exatamente desse jeito. Não. Pode ser que tenha ali coisa, pode ser que aquilo se desdobre em outras coisas no diário de bordo. Quando você fizer, se tiver alguma coisa que não esteja ali dentro, eu vou dar feedback para você. É impressionante no caso de Denise, se pareceu muito, mas eu já vi outros casos que diferencia. É impressionante como a gente vai preenchendo e vai aparecendo muita coisa que incomoda a gente muito, que a gente fala, mas nunca colocou no papel. Pois é. E aí foi o que eu falei, né? Teve uma pergunta aqui que alguém fez que disse assim, Ricardo, eu tô falando toda semana e para o pessoal pegar o número do telefone, o pessoal não tá pegando. Eu pergunto, tá no diário de bordo? É a primeira pergunta. 3 coisas, gente. 3 coisas que são poder, tá? Para vocês que são aqui do Impacto na Gestão. 3 coisas. Uma é o procedimento. Ter um procedimento. A pessoa precisa saber a receita do bolo de como ela tem que fazer aquela coisa. A segunda é o treinamento no procedimento. É chamar a pessoa e treinar ela. E a terceira é o diário de bordo. E a quarta, que é o que envolve isso tudo, é a missão, visão e valores. Para a pessoa entender e estar engajada com a filosofia do seu negócio. Se alguém não está fazendo as coisas, primeiro é porque não tem missão, visão e valores. Não está claro e você não está patrocinando isso, você não está bancando isso dentro do seu negócio. E como é que eu faço isso, Ricardo? Todo dia. Quando a pessoa faz uma coisa legal, você, parabéns, isso aqui está dentro da nossa missão, visão e valores. Olha, deixa eu chamar você aqui no cantinho da reflexão. Você sabe qual é a nossa missão, visão e valores. Sei, tá aqui, ó. Chama na parede que tiver lá e bota. Lê aí pra gente. Tal. Bota a pessoa para ler mesmo. Tal. Eu fazia isso. Tal. Aí você pergunta, essa ação que você tomou, essa maneira que você se comportou, tá dentro dos nossos valores de cuidar do cliente, de trabalhar em equipe? Essa picuinha que você teve com sua colega aí, com seu colega, por causa de uma ferramenta, por causa de tal coisa, isso aqui tá dentro do que você disse que ia cumprir aqui como missão. Gente, compromete a pessoa. Se a pessoa deu um sim para você, deu ok, assinou o documento, disse que aceita, compromete a pessoa. Aí, tá aí, ó, missão, visão e valores. Se você tem missão, visão e valores, está batendo na tecla direto, está patrocinando isso e não está dando certo, é porque faltou ou um procedimento claro para a pessoa fazer, ou treinamento para a pessoa fazer, ou um diário de bordo. E aí, gente, se você fez missão, visão e valores, tá todo mundo treinado nisso, você bate nessa tecla para bancar isso, para patrocinar isso. Se você deu um procedimento de como a pessoa vai fazer aquilo, se você treinou a pessoa, se ela tem um diário de bordo para saber tudo que ela tem que fazer todo dia, ela não fez, tem jeito não, viu? Pode mandar embora. Pode mandar embora. Porque senão você só vai demorar mais tempo para ter uma rescisão mais gorda. Dizem não, na Bíblia está escrito lá, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso que está acontecendo. Pois é, ainda bem, viu, meu amigo? Ainda bem. Ainda bem, porque o objetivo nosso aqui é esse, viu? É trazer a verdade para vocês através de clareza. É abrir a caixa preta para não ter mais surpresa para vocês. Vocês têm que ter essa propriedade do sentimento que Denise falou que teve quando começou a fazer a descrição de atividades e começou a ganhar fôlego. Gente, até o negócio muda. O negócio fica mais gostoso de ser tocado. Por quê? Porque a pessoa está jogando ali, ó, com
sabe, com leveza, sem peso, com habilidade. A coisa começa a ficar gostosa. Se deu uma coisa errada, você consegue enxergar por quê, para ir lá e corrigir. Agora, quando você não tem essa clareza, dá uma coisa errada, você fica pelo Deus nos acuda, porque, meu Deus, por que isso aconteceu? E termina acontecendo de novo. Mas muito bom, viu, Gilão? Muito boa aí sua passagem, viu? Sua não, né? A passagem da Bíblia. Então é isso aí. Mais alguém? Gente, muito obrigado aí a vocês pela presença no encontro de hoje, tá? Assim que baixar aqui, eu já vou deixar disponível essa gravação lá no portal de alunos e conto com vocês. Se tem alguma coisa pendente aí, manda ver, joga duro, vai para cima, faz, conta com nossa ajuda, conta com a ajuda do grupo lá, posta no grupo, pede ajuda, fala, compartilha, pede ajuda aos colegas e vamos que vamos, porque isso aí é o poder, tá? Isso aí é o que vai realmente fazer com que a empresa de vocês continue fluindo melhor, sem que vocês tenham que ficar o tempo todo igual bombeiros apagando incêndio no negócio, porque as regras estarão estabelecidas, tá bom? Então, gente, é isso aí, ó. Beijo grande para vocês. Uma fotinha aqui, por favor, please. Vamos lá, antes de encerrar, vamos para a nossa fotinha. Todo mundo pronto aí para sair na foto? Diego, você tá aí? Aparece aí para sair na foto aqui junto com a gente. Pronto, vamos lá. Opa, peraí, apertei o botão errado. Agora sim. Obrigado, viu, gente? Vamos lá, vamos que vamos.